Aí, pastor Serginho, estava Boa noite, Deus tinha culto hoje, abençoe. né? Obrigado por ter aberto espaço aí para a gente conversar nessa noite aí. E a gente está fazendo essas lives aí para gerar um conteúdo abençoado nesse período aí para todo mundo, né? E eu quero perguntar aí como é que vocês estão, como é que vocês estão passando por tudo isso aí, como é que está o trabalho na igreja. Pois é, tá uma situação difícil para todo mundo, né? É complicado para todos. A gente vê aqui em Canoas tudo parado. Hoje, até pelo 1º de maio, né, o Sim. Dia do Trabalhador, feriado aqui, estava tudo fechado, né? Mas a gente anda aqui no centro, aqui, as lojas, tudo fechado, né? Aquele processo, né, do decreto, né, em isolamento total. Então a gente tem que obedecer, né? Temos que obedecer aí. A gente também está fazendo a nossa parte, tanto que a gente pode, É. né? Então, pastor, a gente está conversando, para quem não conhece, se apresenta aí para o pessoal aí, que a gente vai registrar esse áudio aí também, depois, pessoal, te conhecer um pouco aí. Uhum. Pode repetir que falhou? Tá? Não, se apresenta para o pessoal aí, pessoal que quer conhecer. Né? Eu tô fazendo essas lives com amigos, né? Deus colocou no meu coração de conversar com amigos, pessoas que abençoam a minha vida, que vão abençoar as pessoas que seguem a minha página, seguem meu perfil. E o pastor Paulo Sérgio é um abençoado mesmo, né? Eu gosto muito de ouvir as ministrações dele, as palavras dele. E queria que você apresentasse aí um pouquinho para o pessoal antes da gente Amém, começar a beleza. conversar. Quem és tu? Sou Joe. Eu sou pastor Sérgio, sou pastor em Porto Alegre, né? Do bairro Ecoville ali, Sarandi. E sou superintendente regional ali da região Porto Alegre 3. Casado com Elizabeth Belinazzo Soares, a joia preciosa, a joia rara que Deus me deu. Já estamos há Aí, obrigado. 32 anos. Que categoria. Te apontou hoje. Eu tô ouvindo perfeito. Não sei se mais alguém responde aí, só não tô te vendo. Eu tô te ouvindo bem. Mais alguém puder dar um feedback aí pra nós, se tá legal, se não tá legal. O vídeo realmente não tá chegando aqui. Deixa eu ver. Tá, tenta chegar mais perto do Wi-Fi, do sinal do Wi-Fi. Vamos ver. Vamos ver. Pessoal que tá sem som, o
áudio do nosso querido pastor Serginho. Então você tava, eu tô te escutando, o pessoal não tá. Ó, o pessoal tá dizendo que não tem. Vamos tentar de novo, tá? Você segura aí, galera, que nós vamos vencer essa batalha. Pera aí. Vamos chamando de novo. Problemas técnicos aqui na nossa live. Pois é, eu tava escutando bem ele, não sei. O pessoal tá. Vamos ver, vamos testar de novo, ó. O vídeo não. E aí? Israel chegou. Israel, diga, você está escutando o pastor Serginho ou não? Só eu escuto e ninguém escuta. Fala, Israel. Renan, um abraço, turma lá do trabalho, né? Parabéns para nós, né? Isso aí. Nós trabalhadores, parabéns aí. Glória a Deus. Deus abençoe. Hoje é o dia do diaconato também. A minha esposa está escutando aqui, eu tô escutando. Tá, deu, né? Ei, Raquel. Tá saindo o áudio do pastor, né? Tá saindo o áudio, pastor. Beleza. É. Então tá. Show de bola. Viu? Vencemos. Só a sua imagem que a gente não tá conseguindo ter a alegria de visualizar aqui no vídeo. Instagram. Como eu falei, eu sou desprovido de beleza, então tá bom, né? Aí vocês fazem, depois eu faço uma montagem, entendeu? No vídeo. Aí eu coloco a tua foto ali. Deixa eu dar um jeito, tá? Show de bola. Quem sabe, sabe, né? Então tá. Gente, nós estamos aqui nessa live. A gente vai começar agora, então, para valer, depois dos nossos problemas técnicos. A gente vai conversar e ao longo dessas lives que eu estou fazendo esse mês de maio, eu estou aproveitando e estou puxando o pessoal da igreja, né? Porque na igreja a gente começou uma campanha, uma série sobre a cruz. Então eu estou aproveitando e conversando sobre esse tema durante a semana, sempre uma vez por semana, e para até acrescentar dentro do que a gente tem ministrado, para acrescentar no que o pessoal tem ouvido nosso, e vai ser bem importante a gente estar conversando sobre isso. Eu conversei com o pastor William na semana passada, quem quiser pode ver no meu Insta, nas redes sociais, está no YouTube também, e hoje eu estou aqui com o pastor Paulo Sérgio também, carinhosamente chamado pastor Serginho, né? E a gente vai conversar um pouco então sobre a unidade da igreja, a unidade do povo de Deus, e o que isso tem a ver também com a cruz e com o sacrifício de Jesus por nós. Como eu falei para ele antes, ele vai tá passando essa conversa, vou estar pontuando algumas coisas aqui, a gente quer fazer aí uns 20, 30 minutos aí de conversa, você pode colocar também ideias, bota aí aqueles coraçãozinhos ali também que você está recebendo da palavra, vai ser bem importante. Pastor Paulo, Serginho, lhe deixo com a palavra. Beleza, então, todos que estão nos ouvindo, nos assistindo aí, né? Paz seja convosco, Deus abençoe a todos. Esse tema, né, da cruz e a unidade, eu tenho usado uma palavra, Everson, trocando a unidade por unicidade. E eu vou explicar o porquê que eu tenho trocado essa palavra de unidade por unicidade. A unidade, um tempo atrás eu entendi que é como a água e o óleo dentro de um recipiente. Tu consegue distinguir qual é a água e qual é o óleo. Isso é a unidade, eles estão dentro de um mesmo recipiente, no mesmo copo, ou numa mesma vasilha, mas tu consegue distinguir o que é óleo e o que é água. Agora, a unicidade, ela vai um pouquinho mais profundo do que isso. A unicidade, eu tenho citado como exemplo a água e o café, ou o café e o leite. Né? Eu brinco muito com o pessoal que
vê eu e a Elizabeth juntos, né? Eu digo que eu e ela somos café com leite, né? Eu sou pretinha e ela é a branquinha. Porque a unicidade, ela faz tu não conseguir distinguir o que é o café e o que é o leite, ou o que é a água e o que é café. Quando tu mistura o café na água, ou a água no café, tu já não chama mais a água, tu chama aquilo de café. E eu separei aqui um versículo, pastor Everson, que está no Evangelho de João, capítulo 17, que fala que eles sejam um, assim como eu e tu somos. E essa unicidade, ela nos fala de Deus e Cristo. Tu não consegue distinguir, tu sabe que cada um tem uma função, mas tu chama tanto Deus como Jesus de Senhor. Eles são um só. Então, assim nós, nessa unicidade em Cristo, nós devemos demonstrar isso, que somos um em Deus, que somos um em Cristo. E quando as pessoas olharem para nós, assim como aquela mulher, quando o profeta passava todos os anos pela frente da sua casa, e ela fala com seu esposo dizendo, vamos fazer um puxadinho, é bem assim que algumas bíblias falam, né? Vamos fazer um puxadinho para que este homem de Deus, olha só como ela fala, para que este homem de Deus esteja aqui conosco, esteja na nossa casa. Então, quando eu digo que sou cristão, eu estou passando essa unicidade que eu tenho em Cristo, demonstrando que sou um com Ele. E não tem o que me distingua, ou não tem o que me separe de Cristo. Eu tenho que demonstrar com as minhas atitudes, eu tenho que demonstrar com as minhas palavras, eu tenho que demonstrar com os meus atos que eu sou um em Cristo Jesus. Então, por isso eu vou um pouquinho mais, né, além da palavra unidade e pego essa palavra unicidade. Somos uníssonos em Cristo. Um em Jesus. Quando olham para o pastor Everson e olham para o pastor Sérgio, eles estão olhando Cristo em nós. Quando olham para as pessoas que se dizem cristão, estão olhando Cristo. Por isso a palavra derivada cristão, que vem de Cristo, estamos demonstrando Jesus na nossa vida. Até a palavra dentro da história da Bíblia, né? Eles não se denominaram cristãos, foram as pessoas que começaram a chamar eles de cristãos. Porque Exatamente. eles olharam isso como alguém que tem Cristo na sua vida, né? A palavra cristão, por mais que seja no original, né? Ela é como um pequeno Cristo, né? Exato. Um pequeno Cristo habitando. E não foi uma denominação deles, que eles se disseram, agora a gente vai se chamar cristãos, né? Mas, na verdade, houve essa constatação que as pessoas viram, eles também seguem os passos de Cristo nessa, não unidade, mas como o senhor falou, unicidade. Gostei mesmo disso. Então, aí eu cito esse exemplo do café, né? Tu consegue separar o café da água depois que mistura? Sim, se torna um só, né? Aí tu não chama mais a água de água, tu chama de café, né? Sim. Quando nós... Aí entra o tema, né, que tu tem colocado aí, né, a cruz e a unidade. Aí entra a cruz de Cristo na nossa vida, porque a cruz foi a ponte. A cruz foi o elo. A cruz nos ligou ao Senhor. E a Bíblia fala, o homem estava separado, o homem estava afastado desta glória, desta presença, dessa unicidade. E então, quando ele, vamos usar essa palavra, né? Ele recebe a Cristo, ele se torna um.
João capítulo 1, versículo 12 diz, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós não somos mais criatura, mas sim somos filhos de Deus, por causa dessa ponte, desse elo que a cruz fez, né? O véu se rasgou, não tem mais separação. A gente conhece essa história da Bíblia, quando Jesus diz, né, tetelestai, ou está consumado, ele está dizendo, está feito, o sacrifício foi feito. Eu paguei o preço que outros deveriam pagar. Então, aquilo que você, aquilo que as pessoas tinham que pagar, o sacrifício que precisava ser feito, foi feito na cruz. E essa cruz nos liga ao trono, essa cruz nos liga ao Senhor Deus, essa cruz nos liga à vida eterna. Ótimo, pastor, muito bom. E a gente fala também de unidade, né? E dentro do que a gente está se propondo a falar hoje nessa noite, ela nos liga com Deus, que a gente, quando estuda a palavra, né, e fazendo ITQ, fazendo os cursos, sempre tem aquela imagem dos dois lados e a ponte, a cruz como uma ponte, né? Então, sempre é uma imagem bem clara para que a gente, nossos estudos, que a gente aprende logo cedo, né? Ela nos liga a Deus, ela nos dá esse acesso a Deus, e ela também nos une, né, pastor, como irmãos em Cristo, né? Ela nos faz, ela é o que nos dá como família, né? Nós somos uma família. E existe a nossa família de sangue, mas também existe a nossa família de sangue espiritual, né? Que é o sangue de Jesus, que está em nós, que está derramado por nós. Então, a gente também, num tempo como a gente está vivendo, como os de hoje, né, pastor, a gente tem que conservar essa unidade. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas estão separadas devido a tudo isso que está acontecendo, essa pandemia, mas a igreja continua sendo unida, né? Deve continuar sendo unida, né? Nós, como pastores, a gente tem a responsabilidade de mostrar e de ensinar e de usar ferramentas e de procurar estar ajudando os irmãos para mostrar que eles são parte da família de Deus, né? Hoje tem sido um desafio, né? Hoje é o nosso desafio, nós como pastores, e não só nós como pastores, mas você como líder, você como, né, na igreja, você que tem essa visão, esse entendimento, onde a gente está todo mundo recluso na sua casa, no seu canto, na sua individualidade, nós lembrarmos que nós somos um corpo, nós somos... até hoje eu estava lendo sobre isso. A gente fala que nós somos membros, né? Mas nós só passamos a ser algo quando nós entendemos que nós não somos só membros, nós somos corpo, né? Membro, a gente é membro. A gente é corpo, é o que o senhor explicou nessa ilustração do café, né? Não se tornamos mais água e o café, mas se tornamos uma coisa só. Nós demonstramos Cristo, né? Em nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso andar, como a mulher falou, né? Que esse homem é um homem de Deus, porque ele andava diferente, né? Exatamente. E esse tempo que nós estamos vivendo agora, né? Eu gosto muito de uma camiseta da banda do Caleb, eu uso muito ela, que fala o amor amou na cruz, né? E a maior forma de expressão de amor foi feito ali naquele ato de sacrifício na cruz, né, que nos torna um. E nós temos que fugir daquilo que a Bíblia até mesmo fala, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Nós temos que fugir, nós não somos esses muitos. Nós somos realmente aquele que está ligado, aí me faz eu lembrar daquela outra passagem bíblica, né, que fala da videira verdadeira, que nós estamos enxertados, ligados na videira, e aquele que está ligado na videira produz o fruto do amor, né, e essa reclusão que nós estamos, esse tempo que a gente está fechado em casa, que só estamos podendo ver família, familiares, né, parece que nos torna mais unidos ainda em Cristo e com os nossos irmãos. Porque aí a gente sente a falta daquele dedinho que é parte do corpo, que não é apenas um membro. Sim, é isso mesmo, é isso que eu tenho percebido, eu acho que você ainda não percebeu, né?
a gente tem que entender que esse tempo que a gente está vivendo, de certa maneira, nada foge da permissão de Deus, né? A gente sabe disso, né? Mas, de certa maneira, é para que a gente possa praticar isso tudo, né? Hoje, até que eu conversei com o pastor William também, a gente falou sobre a oportunidade. Deus está nos dando a oportunidade de sermos igreja, de continuar sendo igreja. Talvez de uma maneira diferente do que nós estávamos acostumados. Talvez nós, às vezes, fomos até treinados, né? A gente sempre imaginou, sempre vai ser desse jeito. Mas, de repente, vem uma situação como essa e muda muitas coisas. Muda até conceitos nossos, muda até estratégias nossas. E a gente tem que pensar, repensar e continuar fazendo, e continuar criando esse vínculo da unidade entre o povo de Deus. Então, até também separei um texto, né, que fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus, né? Quando nós somos essa propriedade que Ele nos comprou, a gente tem né, quando você compra uma propriedade, ali está escrito, essa propriedade pertence a essa pessoa, né? Tem a escritura, né, tem os documentos, o registro que diz que pertence. E a gente pertence ao Senhor, a gente pertence a Jesus pela cruz, pelo amor dele, pelo sacrifício dele, por aquilo que ele fez por nós. Então, vamos agir dessa maneira, né, pastor? E sabe, pastor Everson, que muitas pessoas, elas não se aproximam de Cristo, não recebem o Evangelho, não recebem Jesus, porque muitas pessoas acham que Jesus, ou até mesmo o povo cristão, vai condenar, vai julgar, né? Por aquilo que ela fazia, por aquilo que a pessoa era antes. Mas interessante, algo que há muito tempo eu aprendi, muito tempo mesmo, eu aprendi, aonde numa das cartas de Paulo, fala que todo escrito de dívida foi cancelado. Sim. E o que eu aprendi com relação a isso, né, é que quando aqueles malfeitores, ladrão, assassino, né, adúltero, quando as pessoas elas eram pegas e presas na cela, na porta da cela, ou da porta da cadeia, tinha todo escrito daquilo que ela fez, daquilo que ela errou. E aí então vem essa declaração, todo escrito de dívida foi cancelado. Alguém pagou o preço, aleluia. Alguém pagou o preço. E aquilo que nos condenava, aquilo que nos julgava, foi cancelado. Por causa desta cruz, aonde Jesus morreu e cancelou. E quando ele diz, está consumado, tetelestai, está feito, quando escreve lá na cruz, INRI, né, Jesus Cristo, Rei dos judeus, quando está escrito ali, estão declarando que ele é o Cristo, o enviado. Estão declarando que ele veio para nos trazer essa unidade, para que nós entendamos que sem ele não somos nada. E esse escrito, o julgamento, a condenação foi tirada, foi cancelada. E essa é a oportunidade que o Senhor está dando a muitos mesmo. Eu não sei se você já teve a oportunidade, pastor Everson, de pessoas que não iam na igreja te chamarem no WhatsApp, Sim. te chamarem para uma conversa, ou faz uma oração por mim, né? Quantos que eu conversei, quantos que eu falei, só dei uma palavra ali, até mesmo pelo Facebook ali, né? Pedindo uma palavra, ou que nas lives que a gente faz, né, dizendo, ora por mim. Quantos estão se aproximando agora? Aí eu entendo aquilo que a Bíblia fala, nada acontece por acaso. Deus tem debaixo do céu um propósito para todas as coisas. Tudo tem um propósito. Tudo tem um fim definido. E Deus está permitindo isso acontecer porque Ele tem um propósito. E eu creio, pastor, eu creio, em nome de Jesus, depois que acabar tudo isso, a igreja vai se levantar mais forte ainda, mais avivada, mais unida, mais fortalecida, mais cheia do Espírito Santo, porque a Bíblia fala
Joel 2 diz, né? Acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito. E eu creio nisso. O espírito do Senhor está sendo derramado sobre todos. E quando isso acabar, a igreja vai estar mais fortalecida ainda. Mais A cruz madura também, né, faz pastor? isso. Eu creio que mais madura também, mais, né, como a gente falou no início aqui, às vezes muitas pessoas às vezes colocam tantas expectativas, né, pensando, se não tiver isso eu não vou no culto, se não for fulano pregando eu não vou no culto. E a gente está com uma vontade de estar juntos agora, né, tá com É uma verdade. vontade de estar perto, tá com uma vontade de louvar a Deus, tá com uma vontade de exercer os dons, né, ministeriais, a liderança, enfim, tantas coisas que a igreja exerce, né? Então, seja um período para que, em nome de Jesus, Deus cure também muitas áreas das vidas das pessoas, né? Porque, até dentro do que a gente está conversando, né? Eu creio que o maior desafio da pessoa que não quer viver em unidade, ou unicidade, como a gente está falando hoje, é o que Jesus fala, que nós temos que tomar nossa cruz e negarmos a nós mesmos, né? Negarmos as nossas vontades, nossos desejos, o nosso eu, o nosso achismo, né? Aquelas obras da carne, a facção, a divisão, a rebelião. E isso impede essa uniformidade, essa unicidade, né, do povo de Deus. Então a Uhum. gente tem que, em nome de Jesus, aprender com isso tudo, né? Ser simples como Jesus foi, entender o que ele tá, o pastor Fabiano tá botando aqui, né? Um tempo de superação, né? A É gente verdade. superar, né? Superar nós mesmos, superar essas situações e, e vencer isso aí, né? Eu acho que Com a primeira certeza. coisa para viver em unidade é aprender a negar a si mesmo, né? Você só vai ser E um essa, com o outro. essa Oi? parte aí de negar-se a si mesmo, Mateus 16, 24, se não me falha a memória, Mateus 16, 24, fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, É. tome a sua cruz e siga-me. Então, três coisas aí que nós precisamos entender. O negar a si mesmo, negar a sua vontade. Posso dar um abraço aqui, mandar um abraço, pastor Everson? Tá, tô vendo aqui já. Pastor Gabriel Otávio, um abraço, meu amigo, Deus abençoe aí, em nome de Jesus. Quero fazer Então, live com ele também. pois é, vamos chamar ele, né? Vamos. Então, três coisas aí nesse versículo, né? O negar-se a si mesmo, negar a tua vontade, né? Os teus desejos. A carne, ela é fraca. A carne deseja muita coisa, mas eu preciso negar isso. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, e a cruz não é uma cruz que eu devo cortar pedaços para que depois lá na frente eu não consiga passar aquela ponte, não, ou aquele abismo, né? Eu preciso carregar a cruz. Seja ela pesada ou não, eu preciso, cada um tem uma cruz, e eu preciso carregar ela. E a outra é seguir. Quantos que estavam junto com Jesus na multidão, quantos que estavam ali somente por milagres, por cura, por prosperidade, quantos estavam ali, mas poucos seguiam, É. poucos estavam com ele, né? Muitos querem, eu tenho ouvido um pastor falar, muitos querem as mãos de Cristo. Quer dizer, muitos só querem o abençoador, mas poucos querem o coração do Senhor. Ter intimidade, ter comunhão, né? Isso é unicidade. Um abraço aí para o Manão, tá mandando aqui, né, que é só chamar ele, viu, pastor Everson? Vamos fazer sim, vamos ter uma agenda, ver que ele está fazendo muitas lives também, tá muito bom o É, conteúdo que o Gabriel está fazendo. E isso é importante também, no momento que a gente está aqui nessa interação com, né, com os nossos irmãos, pastores, amigos. E é tão, de certa maneira, a gente poder estar vendo. Eu tô acompanhando muitos pastores, muitas lives. E, de certa maneira, isso aproximou também, né? é A verdade. gente de tudo, tornou tudo mais simples. Hoje, com o celular aqui, claro, tem lives bem produzidas aí. Eu já tô vendo umas aí que são tão top de linha, né? Mas Ah, a gente tendo não um é que nem eu celular. aqui que só tá tudo travado. O do pastor aqui, você tá escutando bem ele, mas não apareceu. Mas, mas isso também, de certa maneira, né? Um corpo só, uma igreja só, uma igreja indivisível, né, pastor? Essa koinonia, essa comunhão,
né? Que tem que continuar também depois de tudo isso aí passar também, né? Eu Uhum. acho que essa troca de experiências, né, entre a gente, entre os membros, entre as igrejas, né? Eu gosto muito disso, sabe? Ali na nossa igreja a gente está fazendo isso, não podemos mais fazer esse mês, né? E os meses estavam passando, mas todo mês eu estava trazendo alguém para trazer a sua experiência como líder da igreja, né? Como pastor, a gente trouxe alguns pastores. Cada realidade é uma, cada cidade é uma, cada igreja é uma, mas a gente consegue aprender muito uns com os outros, né? E a Com unidade é isso, certeza. né, pastor? A gente aprendeu um com o outro. Hoje as pessoas, eu vejo que quem não quer andar em comunhão é aquela pessoa que não tem o coração ensinável. Né? Uhum. É aquela pessoa que ela acha que ela sabe tudo. Então eu não preciso aprender, né? E são duas coisas importantes, a gente, né, ouvir, aprender com pessoas que caminharam mais que a gente, com pessoas que caminharam em outras áreas diferentes das nossas, e ouvir, aprender, ter negar a si mesmo, porque às vezes a pessoa até ela pode olhar para alguém, né? A gente às vezes a pessoa até porque, mas eu sou jovem, eu tenho tanto conhecimento, hoje a gente tem conhecimento na palma da mão, com o celular, com a internet, o que eu quero aprender com essa pessoa? E a gente é tão estúpido às vezes isso é uma coisa muito estúpida, sabe? Orgulhoso, né? Orgulhoso, e impede, né, tanta coisa na vida espiritual, na vida, né, ministerial, tantas coisas por não se negar a si mesmo, negar essa vaidade. E isso acontece em várias áreas. Eu creio que em É. nome de Jesus, né, que como igreja, né, para nós, cada igreja, cada irmão, cada líder, cada pastor, a gente possa passar por isso e aprender bastante, né, aprender com isso e crescer acima de tudo em nome de Jesus, porque a unidade, a unicidade, essa comunhão nos faz crescer. Eu cresço aprendendo com os outros, eu cresço comigo, a gente aprende com outras pessoas, tudo é para acrescentar, né? Então, Com é certeza. maravilhoso isso, né? Você sabe que tu me fez eu lembrar de duas situações que eu vivi no meu ministério. Duas coisas. A primeira foi lá na cidade maravilhosa, abençoada, a cidade mais linda do Brasil, Uruguaiana, quando o ITQ foi para lá. Sim. Na época era a pastora Irma, né, pastor Sérgio, e a pastora Irma, ela era a diretora do ITQ. E o pastor Sérgio convidou a todos os pastores para fazer o ITQ, foi um convite, não foi uma ordenança, né? Não foi uma ordem, ele convidou os pastores para fazer, porque muitos pastores, eles eram formados apenas com, como diz o meu pai, né, o mandato facão, né, que tinha o dom, tinha o chamado, então dava credencial e não estudava, apenas com o chamado. E aí, então, o pastor Sérgio, a pastora Irma, entenderam que precisava ter um crescimento maior na região de conhecimento. E aí, muitos pastores foram fazer o ITQ, sentaram na sala de aula, e eu lembro de um dos pastores que ele disse, eu já sou ministro, eu já tenho tanto tempo de ministério, eu já faço isso, eu já sou aquilo e tudo mais, e ele não fez o ITQ. E ele era um desses que era o convocado a facão, né, o que foi pelo chamado, e é um pastor abençoadíssimo, né, como todos nós, temos falhas, né, claro. E nesse momento ele falhou na declaração e na posição dele que ele tomou. Aí o que aconteceu? Os outros pastores que fizeram ITQ, as suas igrejas começaram a crescer, porque ovelha precisa de alimento, e eles tinham alimento para dar. E muitas ovelhas que estavam com aquele pastor que não fez o ITQ, saíam da igreja dele, com conteúdo, tinham alimento. E aí, então, ele entendeu que ele precisava fazer o ITQ. Então, nós precisamos aprender um com o outro. Eu sempre digo e uso aquela frase, né, do filósofo Sócrates. Quanto mais sei que nada sei. Nada sei. Porque a gente não sabe nada, não é? Nós não sabemos, a gente está crescendo. Eu aprendo contigo, eu aprendo com os meus filhos, eu aprendo com cada um deles, com o meu netinho eu aprendo, né? Nós aprendemos, né?
tu aprende com teu filho, né? Então, a gente, como tu falou, é ensinável, a gente aprende todos os dias. Todos os dias a gente está crescendo. E a segunda situação, pastor Everson, foi aqui em Canoas já. E eu convoquei os obreiros, né, da igreja, e eu tinha 8 obreiros que eram da igreja, né? Eram 6 credenciados e 2 que eram leigos. E eu, na minha sala ali, eu convoquei eles e disse, olha, gente, nós temos dias aqui na igreja que são ociosos, que não temos culto, né? Turnos que não temos cultos aqui. De manhã, na segunda, na terça, na quarta de manhã, na quinta, na sexta. Não temos de tarde, na segunda. E assim eu fui falando. E eu disse, olha, se vocês quiserem abrir culto, vocês fiquem à vontade. Eu vou estar aqui com vocês, mas eu quero dar oportunidade para vocês crescerem. E aí um dos obreiros levantou a mão, pediu a parte para falar, e eu dei a parte para ele, né, para ele falar, e disse assim, pastor, o senhor não tem medo que o meu culto fique maior que o seu? Olha a pergunta do obreiro. Aí eu disse para ele assim, ó, fulano tal, quem é o teu líder? Quem é o teu pastor? Ele disse, o senhor, é claro. Aí eu disse para ele assim, então, a minha posição está acima da tua, certo? Ele disse, certo, pastor? Com certeza. Então, se tu cresce, tu me empurra, eu cresço junto contigo. Correto. Pergunta para mim, pastor Everson, se ele abriu algum culto. Não, nenhum. Nenhum culto. Então, o nosso orgulho não deixa, muitas vezes, a gente estar nessa unicidade. A nossa soberba, muitas vezes, não deixa a gente aprender com o outro. Não, porque eu sei mais, não, porque eu aprendi, porque eu estudei mais. Então, isso nos torna unidos em Cristo, é aprender um com o outro, é crescer um com o outro, né? É saber que aquela pessoa, ela tem muito para nos ensinar. E a gente poder sentar, ouvir e aprender com aquela pessoa. Glória a Deus. Muito bom, meu pastor. Olha, como o tempo voa aqui, né? Boa. Dá para sinal, porque a live ela encerra, né? A gente começou um pouquinho depois das 9h30, mas meio que já para fechar, concluindo, né? Agradecer o pessoal que está participando. Depois a gente vai deixar gravado aí também, a gente vai divulgar para você, para a gente passar mais adiante. Eu acho que essa conversa está muito boa mesmo, a gente tem que espalhar esse papo, né? E né, só para encerrar, eu deixei aqui um texto também, eu separei aqui também, Atos 2:44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Volto para aquilo que a gente conversou lá no início. Aquele povo começou a ser chamado de cristão pelas características que uniam eles. Então, vamos olhar sempre o que nos une, né, pastor? É verdade. O sangue de Jesus é o que nos une acima de qualquer coisa. A gente tem que pensar sempre assim. Se a gente começar a entender isso, dizer que nós somos irmãos no sangue de Jesus, isso a gente está falando, a vaidade vai embora, a falta de querer aprender vai embora, né? A comunhão, o respeito, a submissão, né? Não se torna um peso, não se torna um jugo, né? Se torna algo de valor, se torna algo tão bom de praticar, honra, né, pastor? Com certeza. Né, eu acho que a gente colocar isso no nosso coração, saber que a cruz que nos liga a Deus, a cruz nos liga um com os outros, né? Eu tenho falado isso, a gente está fazendo essa campanha da cruz, que está sendo bênção na igreja, a gente começou já domingo, agora vamos fazer todo o mês de maio, né? Então são palavras abençoadas, eu estou divulgando as palavras também no YouTube, enfim, nas plataformas digitais. E a cruz, ela era esse símbolo poderoso, né? A gente não crê na cruz como um amuleto, como uma coisa mística, como, né, a mensagem da cruz, né? Mensagem que Jesus pregou na cruz, porque foi a maior mensagem dele. Ele pregou lindas mensagens, né? A gente vê o Sermão do Monte, a gente vê as parábolas, a gente vê os milagres que ele fez, mas a maior mensagem de Deus foi Jesus naquela cruz, né? E por cada um de nós, pela nossa unidade, né? A oração que está registrada em João, capítulo 17, né? Que ele faz a oração para Deus, Jesus ora para que todos nós sejamos um, né? Não somente aqueles que criam no momento, mas aqueles que vão crer.
Então, vamos praticar isso, né, pastor? Vamos Amém. ser parte disso, ser parte de um povo só, ser parte do povo da cruz. Não sei se eu tava guardando aqui também, mas não sei se você lembra, acho que foi em 2015 isso. Eu lembro que aconteceu, foi repercussão a nível mundial, né? De um grupo de cristãos no Egito que foram decapitados pelo Estado Islâmico. Não sei se você Sim, lembra. lembro. Eu tenho bem claro isso comigo, porque foi um período assim, logo depois que acabou o retiro. Porque época de retiro, você sabe, né? A gente fica Aham. desligado de tudo, né? Tem que ser mesmo, né? Você se desliga de tudo, de notícia e tudo. E aí tá, você já estava naquela função, a gente estava organizando o retiro, estava chegando em casa, a gente foi olhar o celular, ver as notícias. Uma das notícias que destacou era isso, né? E então a gente estava naquele fuzuê de retiro, aquela coisa, e você pega uma notícia tão chocante. Mas o que me lembrou foi porque como aqueles terroristas, eles identificavam eles. Eles diziam que aquele povo se denominava o povo da cruz. Olha só, foi Que coisa. colocado, né, nós fizemos isso porque eles eram o povo da cruz. E eles Uhum. sofreram, né, juntos, né, por amor a Cristo, não negar a fé deles. Então, eu lembrei disso, também é isso, nós somos o povo da cruz. Nós temos que ser conhecidos por isso, né? Não ser conhecido só pelo que a gente sabe, pelo nosso talento, pelo nosso carisma, mas porque a gente carrega a cruz também, né? É verdade. Carrega a cruz, as pessoas identificar a gente como cristãos, como a gente falou, aqueles que têm Cristo dentro da sua vida. Então, queridão pastor abençoado, quero agradecer a Deus pela tua vida aí, por disponibilizar o teu tempo aí também, né? O Instagram não te deixou a gente usar o direito de imagem teu, né? Não sei o que aconteceu, deve ter feito um contrato lá, a gente não pôde ver tua imagem, mas estávamos te ouvindo, claro. É, eu acho que no contrato que eu assinei com eles, eles me negaram isso, né? Então tá, pastor. Quer deixar um recado final Mas, pro pessoal querido, também, né? foi Quer uma deixar um... bênção. A gente cresce, né, aprende, né? Eu quero agradecer aqui a minha família, eu estou aqui na sala, eles Não, estão não bem tá sem problema. quietinhos, eles estão bem Pois é. quietinhos aqui. Manda fazer barulho então aí pra nós ouvir. Botei mordaça na boca deles. Tá aqui o Guilherme, a Paola, o André, o Caleb, a Elizabeth, né? Tô com as cachorrinhas aqui, a Leona, estão tudo bem quietinhos, né? A Betina. Mas, amado, foi um prazer, viu? Foi uma honra. Aprendi muito nesse tempo, foi muito bom. E para encerrar aqui, né, esse tempo maravilhoso, eu quero lembrar só de uma palavra que a cruz me faz lembrar aqui: aliança. Aliança. A aliança, ela não pode ser revogada, não pode ser quebrada. E quando Jesus morreu na cruz, essa cruz que nos traz muita lembrança, e tem uma canção, você que é músico lembra, a canção Tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, né? Então, a cruz me traz essa lembrança de aliança. Não pode ser Perfeito. quebrado. Eu tenho uma aliança contigo, tu tem uma aliança comigo. Nós temos uma aliança com os irmãos em Cristo, com os nossos heróis da fé, com o Senhor. Nós temos uma aliança. Ótimo. E essa aliança nos une cada vez mais, nos fortalece cada vez mais em Cristo. Amém? Deus abençoe, querido. Um abraço aí para a pastora Raquel, né? Um abraço aí para a Igreja Liberdade, né? Hoje eu avisei na live lá, pastor Everson, que eu estava ali na Humaitá, e aí eu fiz a live no Facebook, né? E eu não sabia se era São Leopoldo ou se era Novo Hamburgo. Eu disse, bairro Liberdade de São Leopoldo, bairro Liberdade de Novo Hamburgo. Aí eu disse que estaria. Me confirma agora, o bairro Liberdade é da onde? É de Novo Hamburgo. Novo. Um abraço aí para essa família abençoada aí do bairro Liberdade, né? Para essa Queremos região vocês lá. maravilhosa, Reverendo Clairton. Um abraço para todos aí. Amém. Glória a Deus, pastor, tá? Deus abençoe, brigadão pelo carinho. E essa live aí, ela vai ficar
disponível, a gente vai fazer em áudio também. E vamos continuar, tá? Se você está assistindo a live, depois vai assistir, continua vendo os conteúdos que nós vamos postando aqui, que vai ser bênção na tua vida. Deus abençoe, Me pastor. ajuda aí eu aprender aí, eu posso compartilhar, né? Isso, eu vou editar ela e tal, vou organizar, daí eu vou encaminhar para o senhor e vamos compartilhando com o pessoal. Beleza. Um Tá? abraço, Deus mano. abençoe. Deus abençoe. Amém. Uma boa noite para vocês então que assistiram aí. E fiquem ligados aí, sempre vai ter novidades aqui no Instagram aqui do Pastor Emerson. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.